Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Obviamente vocês estão notando que eu estou num cenário diferente, que hoje eu estou aqui no Lumina Studio, parceiros aqui do canal, para conversar com um amigo meu, Rafael Zorzal. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Prata. Obrigado, querido. Ó, e gente, a gente está aqui hoje para falar sobre um novo livro do Zorzal, na verdade o primeiro livro dele, que é o Fraternal. Ele trouxe até o boneco do livro aqui. E eu tô aqui pra gente poder falar desse livro que vai estar disponível hoje pra vocês. Hoje, já saindo dia 9, hoje o livro vai estar disponível na Amazon. Ele está concorrendo no Prêmio de Literatura Kindle. Vai estar R$12, é só ir lá e comprar. E caso ele ganhe esse concurso, né, esse prêmio de literatura, ele vai ser lançado físico pela Tag também. Então, vamos torcer e espero que vocês gostem do resultado. E nosso objetivo hoje é apresentar esse livro aqui para vocês e também aproveitar que ele acabou de escrever o seu primeiro livro para a gente entender os processos, como é que foi e para contar como é que é isso, porque escrever livro não é fácil, né? Sim. Então, primeiro eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí, contasse um pouco sobre você, sobre história, por que você resolveu escrever esse livro. Cara, então, eu sou Rafael Zorzal, eu trabalho já com produção criativa tem muito tempo, eu estudei cinema na UNA, aqui em BH, e desde muito cedo eu escrevia histórias, escrevia narrativas, desde criancinha, assim, e desde muito cedo também, com 13 anos, eu comecei a jogar RPG e mestrar RPG. E, enfim, fazer narrativa e história sempre meio que teve muito pulsante pra mim. Quando eu comecei a me envolver com o cinema, eu meio que abandonei a prosa, que eu acho que quem começa a escrever sempre entra pela prosa, é o mais comum, principalmente escrever narrativas, né? Tem a prosa e poesia, a pessoa ela começa pela prosa. Mas aí, quando eu comecei a estudar cinema e estudar roteiro, na verdade, foi antes da própria faculdade, foi no ensino médio, que eu tinha esse interesse, meio que fui largando a prosa de vez e eu voltei agora com esse livro. Durante a pandemia, além de escrever roteiro para cinema, a maioria para os curtas que eu fiz na época da faculdade e alguns outros que a gente está tentando agora editais e rodadas de negócio, eu não tive nenhum filme concretizado por enquanto. Mas durante a pandemia, eu também escrevi bastante projetos de roteiro de audiodramas para podcast. O meu principal projeto nessa época é um projeto chamado Arquivos da Patrulha. Está disponível para ouvir no Spotify e qualquer outra plataforma. Que é um projeto de 4 temporadas de ficção científica de audiodrama que eu escrevi e roteirizei e editei e dirigi também. Ó, que massa. E esse livro, cara, ele era um livro que eu comecei a pensar ele inicialmente para ser um roteiro de filme, né? Como eu já estava nessa fixação e modo de escrita, de estar acostumado a escrever roteiro de cinema mesmo, roteiro de forma geral, eu estava pensando em fazer esse filme. Eu estava até pensando, será que eu faço um audiodrama? Que é uma coisa que eu já tinha, tipo, uma galera que eu já trabalhava com para desenvolver projetos de série de audiodrama, né? Mas aí eu decidi inicialmente fazer um roteiro de cinema para ele. E eu passei basicamente todo o ano passado trabalhando na construção dele, na argumentação. E meio que me virou uma chave no começo desse ano eu transformar essa história num livro, assim. A questão de cinema é que é um processo muito longo para você tirar um projeto do papel mesmo, né? Quando você escreve um roteiro, ele é o primeiro passo de uma batalha gigante que você tem que fazer até você ter seu filme concretizado. E essa é uma história que eu tava querendo contar, que ela tava muito fresca na minha cabeça. E foi tipo assim, a prosa, o texto já é a mídia final, já é a obra final. Então eu decidi, e é uma história que, por seu caráter mais psicológico e tudo, ela encaixa muito bem num livro. Eu consigo, tipo, entrar nos personagens, explorar o que tá passando na cabeça de cada um deles. E ela já estava pronta, a parte de argumentação dela. Então foi uma transposição muito orgânica para a mídia literária. E foi o que eu fiz esse ano. E eu peguei esse processo e resolvi recuperar essa escrita de prosa que eu perdi desde a época da adolescência. E escrevi o livro, sabe? E foi bem interessante esse processo todo. Não, bacana demais. Você falou que ele nasceu como um roteiro de cinema, né? E eu até pensei aqui agora, eu não sou muito familiarizado com a estrutura de roteiro mesmo. Acho que eu nunca peguei um pra ler. Eu já improvisei um monte de coisa lá, porque eu faço umas sketchzinhas no canal. Mas qual que é a maior diferença que você teve, tipo, adaptar um roteiro pra um livro? É muito diferente a linguagem, né?
Cara, e foi até engraçado isso, assim. Eu comecei, quando na parte de revisão, eu comecei a perceber que o começo do livro, ele se assemelhava muito mais com a noção de um roteiro de cinema. Por quê? O roteiro ele é uma linguagem super técnica e descritiva, né? Claro que você pode ter potências poéticas e emocionais no roteiro literário na parte de narrativa, na parte da trama em si, só que a parte emocional, a parte potente, vem na direção, vem na parte que você está fazendo no filme. E então, o roteiro ele é sempre uma coisa mais fria da obra final. E ele tem sempre umas técnicas padronizadas, né? O roteiro você sempre descreve ações de maneira mais direta, você sempre, às vezes, descreve os movimentos de câmera, você descreve sempre em tempo presente, ou seja, tipo, o Rafael Prata entra na sala, ele se senta na cadeira e toma um copo de água. E como toda a descrição da cena, você tem que ser visual, as emoções têm que ser transmitidas de forma visual, tudo tem que ser meio visível. Num livro eu posso pegar e ficar horas descrevendo, capítulos descrevendo o que está passando na cabeça do personagem, enquanto no mundo real, na cena, se passou um segundo só. O filme não funciona assim, um roteiro audiovisual não funciona assim. Você tem que ver toda a informação que você tem que conver na obra, ela tem que estar sendo transmitida através de uma cena visual. E outra coisa que é engraçado pensar, como que no começo do livro, as coisas elas eram mais contidas, né? O livro ele tem um elemento de fantasia, tem personagens que possuem poderes psíquicos, né? E um dos personagens, ele consegue ler a mente das pessoas, ele consegue entrar na mente das pessoas. E, inicialmente, como um filme, eu sabia que eu ia ter que executar isso em tela, eu ia usar um truque meio tipo de voice-over, né? De ser meio que ele lendo a mente da pessoa e ouvindo só a pessoa falar naquele efeito de mental, assim. O livro não tem essa restrição. O livro é o limite. Eu posso fazer o que eu quiser. E isso, eu comecei a meio que explorar um pouco mais essa dinâmica mais abstrata, surrealista e fantástica, que se eu fosse fazer um filme ia ser muito caro, dele entrar na mente da pessoa e ter, tipo, coisas que seriam, entre aspas, efeitos especiais, ou ambientes construídos, e coisas mais surrealistas. E isso foi legal, eu meio que descobrindo isso redescobrindo essa escrita de prosa, saindo dessa parte mais técnica e colocando a poética e a emoção que estaria na direção no próprio livro. Mas uma coisa que é legal é que ele é um livro muito visual, assim. Como a maior parte dele é bem direto do roteiro que ia ser pro filme, né? A maior parte das cenas, elas já estavam escritas no argumento, então elas eram cenas muito visuais, né? As ações, então isso acabou sendo transposto pro livro, assim. Um amigo meu que leu a versão beta, ele falou, nossa, parece que eu tô vendo um filme. Eu consigo imaginar com muita clareza a cena que eu tô lendo, assim. E é um tipo de literatura que eu acabo pegando e vendo até em obras que eu gosto, assim. Uma literatura que eu acho muito visual, por exemplo, é do Neil Gaiman, sabe? Que também é roteirista de quadrinho e cinema, né? Sim. Quando você lê as obras dele, você consegue ver com muita clareza, como se você estivesse vendo um filme. E eu imagino muito isso, assim. Então acabou sendo essa transposição, só que foi legal essa parte de descobrir que eu posso meio que viajar e não ter essas constrições da própria técnica, sabe? E uma coisa que também foi, eu tava constantemente usando o tempo verbal no presente, sendo que o livro era, né, a narração do passado, porque isso foi vício do roteiro, que é sempre no presente, que eu estou vendo a coisa acontecendo na minha frente, sabe? Não tinha pensado nesse lado aqui, como surgiu como roteiro, provavelmente ele deve ser mais fluido de ler, né? Uma coisa que você já conseguiu colocar nele é uma das coisas que eu acho mais interessantes, que eu acho que os autores mais brilhantes conseguem construir de forma muito fluida, que é mostrar o ambiente. Porque quando começa aqueles livros com mega descrições, páginas e páginas, só descrevendo cenários, essas coisas, cansa demais. Eu amo Tolkien, só que o Tolkien ele peca bastante nisso. Mas por algum motivo com ele funciona. Tolkien é esquisito. Mas, nossa, teve já livro demais que eu demorava, sei lá, 2, 3 dias pra ler um capítulo, porque era um capítulo inteiramente descritivo. E eu acredito que você conseguiu burlar isso bastante nesse livro daqui. Consegui, cara. Tipo assim, eu descrevo cada personagem que aparece quando ele aparece, por exemplo. E às vezes quando tem algum detalhe que é importante. Eu uso muito nesse livro
arma de Chekhov, assim, sabe? Não sei se você conhece esse termo. Conheço. Né? Que, pra quem não conhece, assim, o que... A arma de Chekhov, ela é um elemento narrativo que, assim, se aparece uma arma na parede no começo de uma história, essa arma tem que ser usada depois em algum momento. Ela não tem que estar lá por nada. Então, é um livro que eu acho que ele não tem muita gordura por conta disso, sabe? Eu meio que todos os elementos narrativos que estão lá, eles estão lá porque eles têm que estar lá. E isso acaba fazendo com que gere essa fluidez muito grande. Eu vou descrever a casa dos personagens uma vez. Se tem que ter algum elemento que se altera, que é importante, eu vou descrever esse elemento depois que ele se alterou, mas eu não vou ficar, tipo, perdendo o meu tempo descrevendo e perdendo, sabe, essa coisa, sendo que o que importa são os personagens, as relações que eles estão vivendo aqui naquele momento, sabe? Ele é um livro muito character-driven. Ele segue muitas dinâmicas dos próprios personagens, assim. Tá na cabeça deles e tudo. Então acaba gerando essa fluidez, assim, de... Eu concordo, o Tolkien é maravilhoso, mas não dá... Não, no Tolkien, Ironicamente, tem uma piada disso no próprio livro. Olha, o Tolkien, eu li o Silmarillion já tem um tempo e tô relendo agora por causa do Clube do Livro do canal. E, nossa, o Silmarillion é um livro que eu acho fantástico. Na minha opinião, talvez até o melhor do Tolkien. Só que a história vai fluindo, aquelas coisas, vai se interessando em personagens. Só que tem 2 capítulos no meio do livro que ele pra descrever topologia de rio. Nossa! Cortou totalmente a história naquilo dali. Mas... bacana demais que conseguiu trazer esses elementos. Você falou que é um livro sem gordura e é impressionante, porque seu primeiro livro já é bem grossinho até, né? Cara, e foi meio surpreendente isso pra mim, na verdade. Tem que mostrar pro pessoal. Ele tem... A versão A5 dele, né, que é essa que ele tá segurando, ela tem 420 páginas, né? E, poxa, um roteiro de cinema pra ele ia ficar bem menor, né? Ele ia ter, tipo... Como eu falei, como eu fui recuperando essa questão da prosa e tal, algumas cenas eu adicionei que não iam ter no filme originalmente. E algumas descrições mais surrealistas, principalmente na parte mais fantástica do livro, né? O cinema também é muito engessado por forma, né? O filme tem um tamanho mais ou menos ali que você tem que respeitar. Orçamento você tem que mais ou menos respeitar. Sim, exato. A forma... E essa parte do orçamento, cara, quando você já trabalha no setor, é uma coisa que fica na sua cabeça. Você fala, pô, eu quero fazer uma cena, tipo, sei lá, o próprio Senhor dos Anéis, né? O Tolkien pode sentar lá e escrever, tipo, um exército de 1000 orcs, aconteceu isso, e invadiram e lutaram. Se eu for filmar isso, como filmaram, eu preciso de 1000 atores em set, sabe? Então... Ou então gastar uma grana com efeito especial. Exatamente. Pra ficar bom. Exatamente. Então foi um processo de, como eu falei, desapegar disso, assim. E tem essa questão da forma também. Quando eu tava criando, eu lembro que quando eu tava escrevendo um argumento, eu falava, caralho, esse filme vai ter 3 horas. Sabe? Nossa, eu preciso, não sei o que eu corto e tal. E aqui no livro eu consegui até engrossar ele um pouquinho mais, mas novamente com coisas que eu achava necessárias pra construção da narrativa, pra enriquecer a narrativa, sabe? Você falou que aí os personagens do livro, a gente já vai entrar aqui, eu vou pedir pra ele apresentar também a obra com a sinopse e tudo mais, contar do livro pra vocês, mas você falou que um dos personagens, ou mais de um, tem um quê sobrenatural ali. Sim. Um livro ele é mais puxado ali como se fosse um realismo mágico, alguma coisa dessa pegada? Ele é um realismo mágico. Ele é bem, tipo assim, o nosso mundo é uma cidade sem nome, mas é muito inspirado em Belo Horizonte, né? Eles se referem como... Um dos personagens vai morar fora, refere como capital e interior. Mas é no Brasil, e enfim. E ele é nos nossos dias, ele tem até data, ele tem datas muito fixas, o livro se passa em 2023, né? A maior parte dele. E flashbacks do passado, com anos específicos, então tem várias referências meio nostálgicas para pessoas que cresceram nessa época, que nasceram ali no meados para final dos anos 90, sabe? Mas ele é um realismo mágico. Basicamente, a gente é o nosso mundo normal, pessoas de classe média normal, e você tem essas pessoas que, por uma herança de família, conseguem desenvolver poderes psíquicos, né? E acompanha essa história. Não sei se a gente já pode entrar nisso e tal. Não, fica à vontade, pode falar. Mas a história, ela acompanha a história dessa família, da família Souza, que é uma família padrão, tirando por esse pequeno detalhe, que algumas pessoas possuem poderes mentais. E isso é uma herança da família, por parte da mãe dos meninos, né? Que ela acompanha principalmente esses 2 personagens, são irmãos, Roberto e o Thiago. E
Na adolescência, eles conseguiram desenvolver poderes mentais. O Roberto, ele consegue ler a mente das pessoas. Ele é o irmão caçula, que é o protagonista do livro. E o Thiago consegue controlar a mente das pessoas. Ele consegue falar em voz alta e as pessoas fazem o que elas quiserem. Você fala, Prata, mete sua cabeça na mesa. Você vai fazer na hora, sabe? Entendi. Meio que o Grave do Jessica Jones, sabe? E uma dinâmica do livro é que as pessoas que desenvolvem poderes na família, não são todas, não conseguem usar os poderes em quem também tem. Então, Eles são imunes entre si. Eles são imunes entre si, exato. E isso meio que acaba complicando a dinâmica de relação como um todo, né? A história, ela se inicia em 2023, né? Com o Roberto estando afastado da família por 7 anos. Ele nunca voltou pra casa depois de uma briga muito feia que ele teve com o irmão. E ficou 7 anos longe da família. E ele volta pra casa com a notícia da morte da mãe, que morreu no acidente de carro. E é esse voltar pra casa que meio que recuperar esse espaço que ele se sentiu perdido, que ele sente que não pertence mais. E as relações que ele também não tem mais. Ele tem uma irmã caçula, que assim, uma diferença de idade bem grande. Ele foi embora, ela tinha 5 anos, sabe? E ele voltou pra casa agora, ela tem 12. Ele praticamente tem que se conectar pela primeira vez. Exato, que ele não conhece. O pai dele, que ele também ficou todos esses anos sem ver. E essas dinâmicas desse recuperar essas sensações, esse espaço que não o pertence, ao mesmo tempo que vem os traumas e as complicações, porque ele tinha uma relação muito complicada com o irmão dele, que vem voltando para a superfície, assim. E o livro, ele é um livro não linear. Quando o Roberto ele vai meio que recuperando essas memórias, essas sensações, a gente vai voltando no tempo para ver o que ele tá sentindo, o que ele tá se lembrando. Então, a gente meio que acompanha na prática, de forma não linear, desde a primeira infância, a relação dos dois irmãos, até o momento de ruptura. O livro começa no final. O prólogo dele é um momento catártico e violento, né? E tipo, eita porra, o que tá acontecendo? Deixa eu ler pra descobrir, sabe? E aí meio que gira em torno dessa família, dos traumas e das dinâmicas dele, sabe? E vai gradativamente deixando de ser esse drama familiar pra virar um thriller psicológico, assim. Não, interessante. Você falou, né? O Roberto, o Thiago, os dois têm os poderes. O resto da família também tem? Então, a mãe deles, é porque isso vem da família por parte da mãe, certo? Então, a família Oi? O pai já O pai não tem e ele não sabe também. Esse é um segredo de família, sabe? Interessante. São 5 pessoas na casa. É o Roberto, o Thiago, a mãe deles, que é a Fernanda, o pai, que é o Agenor, e a Yasmin, que é uma criança, né? Que ela é a filha mais nova, nasceu muitos anos depois. E o Roberto, a telepatia dele funciona de uma forma que, assim, ele consegue ouvir de forma abafada a mente de todas as pessoas. Isso, quando ele descobriu os poderes na adolescência, quando eles nasceram, os poderes, era até meio insuportável ele ficar perto de muita gente. E aí, se ele se concentrar, ele consegue entrar na mente da pessoa e realmente ouvir o que tá lá. Quando ele volta pra casa, a primeira vez que ele vê a irmã dele, que agora tá com 12, ele percebe que ele não consegue ouvir a mente dela mais. E ele não consegue ouvir a mente de nenhuma das pessoas da família que tem esses poderes deles. Então ele, tipo, opa, talvez ela tenha alguma coisa que tenha descoberto. E fica esse mistério, por boa parte do livro, assim. Não vamos entregar também. Não vamos entregar nada. Essa é a primeira vez que ele vê a irmã dele, que ele já percebe isso de cara. E outras pessoas que são citadas, eles têm uma tia, né, irmã da Fernanda, que é policial. E ela consegue controlar a emoção das pessoas e apagar a memória das pessoas também. Caramba. E ela é uma personagem bem interessante, bem, tipo, pragmática, assim, que tem um papel de relevância no livro. E outros personagens são citados, mas não aparecem, né? O avô deles tinha o mesmo poder do Thiago. Ele também conseguia usar o controle mental. E a mãe deles não tem o poder. Então ela é suscetível ao poder dos outros. Entendi. Da família. E o avô dela era uma pessoa extremamente sádica e abusiva. E como ela era a única filha dos 3, o irmão dela, que é só mencionado no livro, também tinha poderes, que era suscetível ao controle do pai, ela ficou muito vulnerável e sofreu todo tipo de ataque doméstico na vida inteira, sabe? Ela é muito traumatizada por isso.
E quando ela vê que o filho dela, que já era uma criança meio problemática, desenvolve os mesmos poderes do pai, é trauma geracional direto, sabe? Uma tragédia posta, assim. E o livro acaba lidando muito com essa questão, essas temáticas de trauma geracional, relações abusivas domésticas, sabe? Através desse veio fantástico, assim. Interessante. Esses poderes todos se manifestam de forma tipo, mais psíquica mesmo, São né? todos psíquicos, sim. Não tem um super-homem no meio. Não. As menções do livro, além deles, a gente tem a tia, né? O avô, que tem o mesmo poder do Tiago. Ele só opera de uma forma meio diferente. O Tiago precisa falar em voz alta o poder. E o avô dele só olhava pra pessoa e ela fazia o que ele queria. E eles tem ela menciona uma tia-avó dela que era piromântica. Ela conseguia colocar fogo nas coisas com a cabeça. E o irmão, né, que faleceu, o irmão mais velho da mãe deles, ele conseguia colocar ilusões nas cabeças das pessoas. Só que eles são só mencionados de passagem, assim. E tem várias pessoas da família que têm poderes. O Roberto, quando ele chega no enterro, ele olha pra várias pessoas que ele não consegue acessar a mente. Mas eles só trocam olhares e seguem em frente, sabe? É interessante. E você no livro conseguiu abordar como as pessoas fora da família estão suscetíveis a isso? Sim. Tem colegas de trabalho, coisa assim? Tem uma personagem que ela é muito relevante, que ela basicamente encarna isso. Que é a personagem da Agatha. Imagino tudo deve ser muito mais chocante pra alguém de fora da família. Exato. Sabe, tá pegando. Exato. E o pai deles também sofre muito com isso, né? Porque o pai sequer sabe disso. Nunca soube. E o livro, ele trabalha bastante essas relações emocionais delicadas, principalmente com essa condição exposta, assim. Mas a personagem da Agatha, como eu mencionei, ela que mais tem contato direto com isso. É o nome das protagonistas do livro também. A Agatha é vizinha deles. Legal. Eles cresceram nesse apartamento a vida inteira. No apartamento da frente, que era um apartamento vazio durante boa parte da infância, chega essa menina que vai morar lá com a mãe. Ela é uma escadinha, né? O Thiago é 2 anos mais velho que a Agatha, que é 2 anos mais velho que o Roberto. A diferença deles é de 4 anos. E eles viram basicamente melhores amigos desde a infância, né? E durante a adolescência, a Agatha, eles contam pra ela sobre essas habilidades. E é um momento até meio de torpor juvenil, assim, de, meu Deus, a gente pode fazer o que a gente quiser, sabe? A Agatha até se relaciona com o Thiago por um tempo. Eles namoram e tal. Só que a Bia acaba virando uma relação super abusiva, enfim. E isso acaba refletindo muito nela, como esse personagem que acaba pegando esse fogo cruzado, né, desse tempo. Ao mesmo tempo que se importa muito com as pessoas, principalmente com o Roberto, né? Que cresceu com ele, é o melhor amigo dela, mas que, enfim, esse lado mais absurdo e metafísico acaba influenciando direto nela, assim, até o momento catástico do fim do livro, que, enfim. Acho que é bom a gente até parar de falar já da trama dos personagens aqui pra deixar o resto da surpresa pro pessoal que vai ler o livro. Mas acho que a gente pode entrar aqui também, porque principalmente essa coisa, dramas familiares, a questão dos poderes. Queria ouvir tipo, as suas inspirações pro livro também, as obras que influenciaram de alguma forma. Assim, eu não sei se eu consigo... talvez não inspiração de obra direta, mas de autoria, né? Eu gosto muito do Stephen King. E essa coisa dele trabalhar em vários livros, como o próprio Carrie mesmo, sabe? De trabalhar essa questão desses conflitos, desses temas mais mundanos e de uma forma fantástica, né? Sim. Carrie também é essa história desse coming of age distorcido, dessa menina que, tipo, sofre um abuso familiar por parte da mãe, sofre bullying, mas ela é, tipo, uma telecinética inacreditável, sabe? Sim. E eu tenho, tipo, diversos autores que eu pego, que não bebo direto necessariamente em tom ou tema, mas na forma de uma abordagem para a narrativa. Como eu falei, eu gosto muito de histórias character-driven, assim. De histórias que, por mais que eu possa estar falando sobre, tipo, uma coisa gigante e guerras multiversais, eu tô falando sobre emoções e pessoas. O King, ele é muito bom sabe? nisso. Exato, ele é muito bom nisso.
Torre Negra foi uma série que eu li durante meu ensino médio, assim, sabe? Do King. E é uma série maluca, insana. Tem um monte de referência dos outros livros dele. Tem, e é uma série que tem viagem no tempo, universos paralelos, robô maluco, magia, pistoleiro na Idade Média. É uma loucura. Essa eu tô precisando de ler ainda. Cara, é muito bom, mas é muita viagem. Mas aí, tipo assim, mesmo assim, nessa série ele trabalha muito relações humanas. Através desse filtro insano de insanidade e temas fantásticos, ele trabalha muito essas relações humanas, assim. E é o que eu sempre fiz nas minhas histórias. O tema principal é algo que eu sempre priorizo muito na hora que eu vou criar uma narrativa, sabe? Essa narrativa, por exemplo, ela foi tipo assim... eu pensei numa história de conflito sobre irmãos. Inicialmente, eu quero uma história de intriga de irmãos, assim. E aí, quando eu decidi meio que os temas que eu ia trabalhar nela, que o resto foi saindo. Beleza, eu vou trabalhar nessa história, tipo, trauma familiar, eu vou trabalhar conflito geracional, vou trabalhar relações abusivas em casa, como eu mencionei. E aí, a partir disso, o resto foi surgindo, sabe? A parte fantástica vem depois. Como que eu vou colocar? Porque eu gosto de... normalmente eu não faço histórias muito pé no chão, sabe? Por exemplo, coloco algum filtro de fantasia porque é algo que eu me sinto muito atraído por, né? Ajuda a gente a falar coisas que a gente não consegue dizer normalmente. Sim. Né? E aí, isso veio depois, assim. Depois que eu decidi qual é essa relação deles, beleza. E aí, como que agora a parte fantástica, a parte dos poderes, a parte das habilidades psíquicas vai interferir na parte humana. E aí foi esse caminho, ciclo completo, assim, sabe? Um outro autor que eu gosto muito que faz isso, que eu estou lendo atualmente, é Berserk, do Miura, que é assim... Isso é pedrada. Pedrada, e é uma história... Eu nunca vi personagens com tanta nuance aqui em Berserk, sabe? Porque é uma história fantasia medieval, e espadada no dragão, e, sabe? E dark fantasy tensa pra caralho. Só que o tanto de nuance psicológica que cada personagem tem é uma coisa meio surpreendente, assim, sabe? E eu gosto muito desse tipo me chama muito esse tipo de narrativa, assim. Não, aquele, se não me engano, já é o segundo arco, que a gente explora um pouco do passado. A Era de Ouro, sim. Era de Ouro. Era de Ouro ou Eclipse? Não, é meio inacreditável. O Eclipse é o fim da Era de Ouro, né? E assim, e toda a história, eu lembro que quando eu terminei o Eclipse, eu tava tipo, cara, como que isso aqui vai ficar, tipo, melhor? E fica. Porque ele vai explorando a psique dos personagens e é muito humano, mesmo que eles sejam esses personagens que estão lidando com demônios, invocação de... Enfim, Dark Fantasy de forma geral, é muito humano o que eles sentem. É muito humano o que eles estão passando, sabe? E eu gosto desse choque. E esse livro é basicamente isso, assim. Não, legal demais. E eu queria ouvir também de você, da gente falar como é que foi que mestrar RPG te tornou um melhor contador de histórias. Ah, velho, uma coisa tá muito ligada à outra, né? Tipo, eu mestro RPG, como eu falei, desde os 13 anos de idade. Qual sistema você joga? Cara, hoje em dia, eu jogo de tudo, né? Eu comecei com D&D, acho que como a maior parte das pessoas, né? Não acho que seja melhor, pode também acho que não. É muito, muito convoluto para ser um primeiro sistema, assim. Sim. Ironicamente, eu mestro muito o sistema do podcast que eu edito, que é o RPG Guaxa, que é um sistema de one shot muito simples, sabe? Qual que é o nome do sistema? Guaxinins e Gambiarras. Sistema. Que basicamente você tem um atributo de 2 a 5. Para testes sociais e mentais, seu atributo ou mais. Para testes físicos e de combate, seu atributo ou menos. Narra a história que você quiser, sabe? E é muito bom para one shot, não precisa nem de ficha, né? Sim. E ele é um sistema que ele é muito narrativo. Então o peso do mestre pesa muito para ele funcionar. E cara, RPG é isso, tipo assim, se você quer tipo uma mesa imersiva, se você quer tipo, você tem que saber contar uma boa história. E prática leva à perfeição, né? Não dizendo que eu sou contando história perfeita. Mas quanto mais eu vou mestrando, mais você vai entendendo como colocar coisa, como fazer beats emocionais interessantes. E RPG tá muito nisso, assim. Não só RPG, como a escrita de forma geral, né? Como eu falei, eu escrevo tem muito tempo. E
mesmo que seja a maior parte do tempo eu escrevi foi roteiro para podcast, para audiovisual. Mas agora, voltando pra prosa, você puxa muito disso, né? E o RPG, ele tá ali, velho. É o teatro de improviso, você aprende a tirar, tipo... Porque você tem que, principalmente você é o mestre, é um fardo muito grande. Você tem que fazer a improvisação em base do que os jogadores estão fazendo. E ela tem que ter o peso emocional que você, tipo, tava meio que planejando. Sim. Então é uma balança que você tem que saber administrar muito bem, sabe? Porque quando você não consegue pegar essa balança muito bem, fica chato. Fica chato. Tanto pra você, mestre, quanto pro jogador que se sente preso ali. Realmente é um desafio à parte. Mestrar uma boa aventura. Sim. Mas a gente até fez um episódio já falando sobre RPGs aqui no canal. Foi até um outro podcast que a gente fez assim. E, cara, todo mundo só tava falando isso. O Manuel tava lá. Abraço, Manuel. Abraço, Manuel. Que foi um amigo em comum que nos apresentou, inclusive. A parte da improvisação no RPG, ela é muito difícil, porque você pode improvisar e pode ficar muito ruim. E no livro, pelo menos, você consegue testar as coisas, né? Sim. Você testa. Deixa eu testar isso daqui. Pra onde é que a história foi? Não ficou legal. Vamos mudar. E é engraçado, assim, porque isso é uma coisa que eu falo principalmente depois da minha série que eu fiz, o Arquivos da Patrulha, que eu mencionei, teve coisas no fim da série que eu não queria que acontecesse, em termos da história. Só que era o melhor pra história. Entendi. Porque, tipo, vamos supor, eu peguei um personagem e aí eu não queria que acontecesse uma coisa com ele, mas, tipo, porra, isso aqui vai ficar o melhor pra narrativa. Eu preciso fazer, mesmo que eu, o autor, não queira, assim. E a história, ela meio que te domina. Pelo menos pra mim funciona muito assim, sabe? Eu meio que me entrego muito pro que a narrativa tá pedindo e vou muito atrás. E acho que a gente pode até falar um pouco desse processo que eu tenho, que é um processo que eu sempre fiz pra audiovisual e pra podcast, e acabou funcionando pro livro, até porque eu usei a base que eu tinha feito pro roteiro, né? Que a parte da escrita em si, a parte de eu, tipo, fazer um material final do roteiro, ou do caso do livro, é a parte mais fácil. Olha só. Sabe? É a parte que eu menos demoro tempo, incrivelmente. Porque o meu processo, ele, quando tem a ideia, eu meio que passo muito, muito, muito tempo planejando cada detalhe em uma forma de argumentação, sabe? O argumento desse livro demorou 1 ano pra ficar pronto, né? Desde a criação dos conceitos, dos personagens, e como ele era um livro de forma não linear, eu tinha que, tipo assim, traçar uma linha do tempo cronológica pra eu saber como que eu ia contar os acontecimentos, qual que ia ser, tipo, a montanha-russa emocional que eu ia querer fazer, da forma de apresentar as informações da história. Mas... E depois a parte de argumentação, de criar cenas, é meio que uma versão resumida do livro, né? Nessa cena, fulano conversa com fulano de tal coisa, ele reage dessa forma e tal. E os meus argumentos que, enfim, como eu falei, eram inicialmente um argumento de filme, eles são muito detalhados. Normalmente um argumento de cinema, ele vai ter o quê? Tipo, 10 páginas para um longa. Para longa, se eu escrevi, dava 40, 50 páginas. Porque toda a cena, toda a construção, eu vou fazer na parte de argumentação. Essa questão de testar o que funciona, o que não funciona. Testar se o peso da carga emocional está funcionando nessa aqui. Como que eu vou passar para a próxima cena. Como que eu vou fazer a transição de emoções. Se vai ser uma transição suave, se vai ser um choque. Eu faço essa parte de argumentação, né? E aí eu movo coisa, faço tudo ali. A parte de escrita é meio que só engrossar o caldo, que já tá pronto, sabe? E aí é sentar na frente do computador e vomitar, sabe? Escrever até morrer, assim. O texto final do livro, antes da revisão, eu demorei 5 meses pra fazer. Enquanto a parte de argumentação foi, tipo, todo 2023, sabe? Muito rápido você escrever esse livro. Não, a gente tem autores aí que demoram 2, 3, 4 anos pra escrever um negócio. O Martin tá quanto tempo escrevendo? O Patrick Rothfuss também, Esse eu já assisti, já. Você já... Então, mas o último do Martin foi no mesmo ano que o do... É mesmo? Bruno, sabe? Nossa, parece que o Nome do Vento faz mais tempo, tá ligado? Parece. Acho que é porque todo mundo teve contato com Game of Thrones depois também, né? Por causa da série. Mas foi 2011. Caramba. Tenho certeza, se a argumentação tivesse mais bem feitinha... É processo, né? Tipo assim,
É muito difícil eu mexer num texto final. Óbvio que a parte de correção, ou afinar pontas, que é o que eu tô fazendo agora, né? Terminando a última revisão para lançar o livro na sexta, dia 9, Sim. quando sair o vídeo. Mas a parte, tipo assim, de narrativa, de emocional, como que eu vou transmitir isso, normalmente eu não mudo, sabe? Porque normalmente eu faço esse planejamento super minucioso e se eu for mudar, eu vou mudar nele. Entendi. Saca? E aí, tipo assim, se eu não for mudar... E é uma coisa que é tão fixa pra mim que é difícil eu mudar e se eu for mudar, eu vou fazer uma outra história depois, em vez de mudar, sabe? Entendi. Mas é isso, assim. E não tem como fugir desse assunto, até por causa do nome do canal, pela capa. Como é que foi o processo? Quem criou essa capa? Foi você mesmo? Então, foi um amigo meu. O nome dele é Gabo, um beijo. Ele é um artista plástico e ele pintou essa capa. Ele pintou de aquarela. Que massa. Tá até o original, tá lá na casa dele. Foi basicamente assim, eu conversei com ele, que eu tava precisando de uma capa pro livro, e eu não sabia direito como que eu queria essa capa, sabe? Porque eu não sabia se eu queria uma coisa mais com desenho dos irmãos, uma coisa mais assim. E ele me veio, tipo, falou, cara, tem uma ideia. Ele rascunhou um negócio que é uma coisa meio, sabe, quase kafkiano, assim, né? Meio abstrato e tal. E aí... Mostra aí pro pessoal. Meio abstrato, assim, né? Tipo, como que a capa funciona. Ele rascunhou, eu falei, cara, a vibe tá muito no ponto, sabe? Essa coisa meio, tipo assim, surrealista. E vários momentos das descrições, mas, né, quando o Roberto entra na mente das pessoas, tem descrições que são quase meio sonhos, assim. As coisas, elas se transmutam, sabe? E, às vezes, ele entra num terreno concreto, mas abstrato. Tipo, uma vez ele tá vendo a mente de um cara lá, e aí eu lembro da descrição, que ele cai num mar de dívidas e lamúrias, sabe? Então você tem, tipo... meio metafísico mesmo. Ela vai indo pra essa coisa meio, tipo, de tentar fazer o abstrato ficar meio físico, mas com as coisas meio de sonho mesmo, de sensação. E essa capa, eu acho que ela transmitiu muito bem, assim, né? Tipo, que é uma coisa mais abstrata, as formas meio sem forma, sabe? E eu gostei muito. E aí, tipo, ele me mandou, né? E quando eu fiz a boneca nessa capa branca, achei do caralho, assim. E aí mantive, sabe? E como é que foi o processo? Que é realmente uma coisa que eu não conheço, é tipo, botar o livro no Kindle, fazer inscrição lá pro... Então, Não é torneio, pá, como é que é o negócio? É uma competição, né? o prêmio, né? Prêmio de literatura. Cara, o livro do Kindle é, tipo, bem tranquilo. Eu não pus ainda, né? Quando o episódio estiver no ar, já vai estar lá. Mas, basicamente, é um formulário que você preenche, né? Você cria uma conta, e como já tem uma conta na Amazon, dá pra fazer. Qualquer um pode escrever Qualquer um pode escrever um livro lá e colocar lá. Você vende e ele vai ficar na loja, assim, né? E aí o prêmio, que é o nono prêmio de literatura da Kindle, ele tá aberto até dia 31 de agosto, agora. E para você participar, quando você vai lançar o seu livro, você basicamente seleciona a categoria e na palavra-chave você coloca o prêmio Kindle. É só isso que você faz. Ele já está concorrendo. Legal. Quando as pessoas elas foram pesquisar livros que estão participando do concurso, eles vão achar o seu lá, sabe? Mas é bem, tipo, intuitivo, assim. E aí, uma coisa que é legal de falar é você diagramar o seu livro pro Kindle, sabe? É diferente, né? Porque o Kindle, ele usa o plataforma de leitura que ela se adapta a cada dispositivo. Sim. Né? Se você mandar um PDF, não vai ficar bom a leitura, né? E aí, a própria Amazon tem um leitor do Kindle, que você joga o seu texto lá e você consegue diagramar de acordo das formas que forem melhor, assim, sabe? Eu fiz isso pro livro, tô testando algumas coisinhas antes do lançamento final, mas, por exemplo, meu livro ele é dividido em partes, né? Deixa eu até aqui mostrar. Tipo, quando termina uma parte, não sei se vai dentro pra minha câmera, mas aí começa a próxima parte, tem esse espaço, esse respiro, sabe? E aí eu tive que diagramar nesse aplicativo, né, no Kindle Create, para fazer com que isso aparecesse no Kindle de uma forma correta. Né? Quando você passasse, aparecesse esse respiro, divisão de partes,
que é importante pra narrativa, né? E foi você que fez a edição desse boneco aí, né? Fui eu. Foi tipo, esse boneco, ele é mais pra mim, né, mesmo, e pra eu divulgar o livro, vou tirar umas fotos, vou postar nas redes sociais do livro e tal. Inclusive que vão estar aqui na descrição do vídeo. Fraternal Livro no Instagram, vocês vão achar lá. Já vai estar no ar, as redes sociais, quando esse episódio sair, por sinal. E aí, assim, é mais pra esse processo mesmo. E, assim, o sonho, um dia, né, caso ganhe o concurso, ou o caminho que o livro for fazer de vida útil dele depois do concurso, caso não ganhe, de lançar ele físico, assim. Eu sou uma pessoa muito do tátil. Sim. Eu gosto do livro na prateleira, eu acho bonito pra caramba, assim, sabe? Não, também. Lá em casa, inclusive, espaço está se tornando um problema. Acabando. Né? Não, eu remanejei outro dia nos livros lá na minha estante e tal, com quadrinhos e tudo mais. Eu tava olhando assim, não, em breve já vou ter um problema aqui de novo. Eu comprei uma estante nova tem, sei lá, 4 meses. Mas interessante demais. Eu espero muito que o livro saia na mídia física, porque eu acho que o Kindle, ele foi uma das melhores coisas que aconteceu nos últimos tempos pra literatura, assim. Eu concordo. Tipo, quantidade de autores que puderam publicar por conta dele e a facilidade do acesso, inclusive financeiro. Você compra uma vez só o Kindle e acabou. E depois só os livros baratinhos na Amazon. Tem livro que tá lançando aí hoje em dia quase R$200. Às vezes na promoção do Kindle você vai comprar por 5. Mas nada tira, é importante ter um livro publicado físico, né? Mas, cara, torcendo demais pelo concurso aí, que o Fraternal ganhe, que será publicado. E, gente, vamos dar essa força pro Fraternal também, vamos conhecer o livro, que também não precisa fazer muito esforço não, porque parece ser muito bom. Assim que lançar, vou pegar pra ler, vamos fazer um episódio no canal, você pode voltar lá pra gente conversar com eu já tendo lido o livro, né? Com spoilers. Com spoilers. E, cara, todo sucesso do mundo. Escrever um livro, assim, é difícil. Eu já tentei escrever um livro uma vez. É mesmo? Foi um argumento... Tipo, surgiu da ideia de um cara numa balada de rock, conversando com um garçom, só que são como se fossem várias noites. E ele e o garçom acabam criando uma amizade, só que é sobre o cara não conseguir chegar em mulher na balada. Eu tô tentando desenvolver isso tem uns 2 anos e... Por causa de rotina mesmo, não consigo trabalhar, não rola. Mas quem sabe um dia. Olha só, vai ser o seu te entrevistando aí depois. Olha só. Tomara. Mas, cara, você quer deixar alguma mensagem final aí pro pessoal? Só agradecer mesmo, sigam lá o Instagram do livro, falem o que vocês acham, comentem. Tá sendo um processo muito ansioso, né? Mas muito, muito importante pra mim. Escrever sempre foi algo que me acompanhou a minha vida inteira e, enfim... Só agradecer mesmo a oportunidade de estar falando aqui e, bom, torcer para as pessoas gostarem do resultado. Então, gente, Fraternal vai estar na Amazon agora, no dia 9. Você já pode, no dia do lançamento desse vídeo, você já pode ir lá e comprar e já começar a ler. Vamos lembrar também, uma coisa que o pessoal... Aqui no YouTube a gente tá acostumado, deixa o like e se inscreve. Deixa o like e se inscreve. Mas depois lá na Amazon, deixa um comentário, deixa sua avaliação no livro. Ajuda a divulgar o livro pra caramba. Acho que é importantíssimo a gente dar uma força extra, né? Porque hoje em dia a gente tem vários autores que já se vendem, é o fácil. Mas autores que estão estreando com trabalhos interessantes dessa forma assim, precisam da divulgação extra para que essa obra consiga se vender sozinha no futuro, né? Por favor. Então, gente, mais uma vez, vamos dar força pro livro, vamos ler, vamos comentar lá, deixar nossas avaliações para fazer Fraternal ser o sucesso que ele merece ser. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui. E até a próxima. Até mais.